Jesus, eu queria que você encontrasse no catecismo a pergunta de número 83. Pergunta de número 83, vamos dar continuidade ao nosso ensino. Nós temos estudado o catecismo, um dos símbolos de fé da nossa igreja, da igreja presbiteriana. E nós vamos fazer a leitura da pergunta e em coro nós vamos ler a resposta. Pergunta de número 83. Pergunta 83 diz o seguinte: qual é a comunhão em glória com Cristo de que os membros da igreja invisível desfrutam nessa vida? Vamos ler a resposta? Aos membros da igreja invisível são comunicadas nesta vida as primícias da glória com Cristo, visto serem membros dele, a cabeça, e estando nele, tem parte naquela glória que na sua plenitude lhes pertence, e como penhor dela sentem o amor de Deus, a paz de consciência, a alegria do Espírito Santo e a esperança da glória. Do mesmo modo, o sentimento da ira vingadora de Deus, o terror da consciência e uma terrível expectação do juízo são para os ímpios o princípio dos tormentos que eles hão de sofrer depois da morte. Amém. Muito bem, esse é o nosso assunto. Nós vamos estudar conforme o catecismo. A pergunta de número 83 pergunta qual é a comunhão da glória de Cristo que os membros da igreja invisível desfrutam nessa vida. A igreja invisível é a coletividade de todos os salvos, certo? A igreja invisível, dos quais nós não sabemos. Nós não sabemos. A igreja invisível está espalhada no mundo inteiro. Tá? Então o catecismo faz questão de apontar que a pergunta aponta para os membros da igreja invisível, né, que são todos os salvos. E a pergunta também quer inquirir qual é a comunhão em glória com Cristo que os membros desfrutam nessa vida física, nessa vida transitória, nessa vida passageira. A resposta é bem grande, né? E para a gente compreender melhor, a gente precisa fatiá-la, e a gente vai perceber aqui que ela tem pelo menos 3 pontos. Nas primeiras frases, a gente vai perceber que a resposta trata sobre aquilo que Cristo tem, a plenitude da glória que Cristo possui pelo fato de ter vencido o mundo e assentado à destra de Deus, e como isso é transmitido para a igreja, tá? Recapitulando o primeiro ponto, a resposta trata do que Cristo tem, da plenitude da glória de Cristo que habita nele mesmo e a maneira como que ele transmite aos crentes, ao seu povo, aos salvos, à igreja. O segundo ponto da resposta o catecismo nos diz exatamente quais são essas peculiaridades que são transmitidas a nós que estamos em Cristo, como uma espécie de amostra, de uma amostra da vida eterna de Deus aqui dentro da vida física, tá? E é um pouco complicado pensar sobre isso, porque quando a gente fala da vida eterna, nós estamos pensando em algo inimaginável. Se você parar para pensar, a mente dá até uma bugada, né? Dá um nozinho. A gente pensar num tempo em que o tempo não existe. Não é? É difícil pensar nessas coisas.
Agora, como é que a gente fala das coisas eternas, considerando que nós estamos dentro da esfera do tempo, né? Como é que seres limitados pensam coisas ilimitadas? É difícil, né? E um terceiro aspecto é que, da mesma maneira como os cristãos têm já antecipadamente uma amostra da eternidade, os descrentes também têm uma amostra, já aqui na vida física, da qual também nós vamos pensar, vamos ampliar esse assunto daqui a pouquinho. Tá, vamos começar a destrinchar aqui, a explodir em pequenas partes a resposta para a gente tentar captar tudo, não diria que tudo, porque é muita coisa, mas o suprassumo, por assim dizer. Vamos lá. Qual é a comunhão que a glória de Cristo transmite aos membros da igreja invisível já nessa vida? Veja que a resposta diz que aos membros da igreja invisível são comunicadas, tá? Porque tem coisas que Deus comunica ao homem, coisas que ele não comunica. Nós chamamos isso na teologia de atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. E são muitos os atributos que Deus comunica ao homem. Por exemplo, o apóstolo João diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então a gente percebe que nós não amamos a partir de nós, mas é uma parte de Deus no ser humano que nos impele a amar, tá? Nós também, isso é um atributo comunicável. O perdão também é um atributo comunicável de Deus. Deus nos perdoou e nós podemos perdoar também. São erradas aquelas pessoas que dizem que quando recebem pedido de perdão, algumas delas dizem: não, quem perdoa é Deus. Você já deve ter ouvido alguém falando isso, né? E não é exatamente verdade. O perdão é um atributo que Deus comunicou ao ser humano. Ele nos perdoou e também não somente nos ordena, mas nos deu condição pelo seu Espírito de nós perdoarmos pessoas. É ampla a lista de bens comunicáveis de Deus a nós. Muitos. Outros ele não comunicou a ninguém. Por exemplo, a sua onipresença. Ninguém possui esse atributo, só Deus. Ele não comunicou a ninguém. A sua onisciência, a sua capacidade de saber todas as coisas simultaneamente. Isso é uma coisa que Deus não comunicou a ninguém, Ele possui em si mesmo. Então, num primeiro ponto, a gente vai perceber que nós estamos falando de coisas que Cristo transmitiu à igreja no sentido de atributos que podem ser e foram comunicados por Deus, coisas que Deus nos deu. Então, aos membros da igreja invisível, presta atenção aí na resposta, aos membros da igreja invisível são comunicadas, veja o aposto aí entre as vírgulas, nesta vida, tá? Porque aí ele vai falar, se limitando a coisas eternas dentro da esfera da vida física, nessa vida já. Aí ele começa dizendo: as primícias da glória de Cristo. O que seriam ou o que são as primícias da glória de Cristo? Tem um texto aí, o primeiro texto, na verdade, das referências bíblicas, que é Efésios 2, 5 e 6, nos demonstra quais são essas primícias da glória de Cristo. Quem quiser e puder, eu gostaria que você lesse para a gente, por favor. O primeiro texto aí das referências bíblicas, Efésios 2, 5 e 6. Antes de eu explicar o texto, eu quero lembrar juntamente com você que Paulo escreveu isso quando estava preso. Paulo escreveu 4 cartas na prisão, e uma foi essa carta aos Efésios. Aí o camarada está preso, ele está na cela, e aí ele exulta em Deus escrevendo, dizendo que Cristo nos ressuscitou e nos fez assentar, a última frase do versículo, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Veja como é estranho a gente quando tenta pôr numa balança a vida física e a vida eterna.
As bênçãos da eternidade quando invadem essa vida perene. Ele está preso e diz: mas eu sei que Deus em Cristo nos deu vida e nos fez assentar com Ele nos lugares celestiais. Onde Cristo está assentado, nós também estamos. É profundo pensar sobre isso, né? Da gente pensar que ao mesmo tempo que nós estamos em Paulo Afonso, no templo da primeira presbiteriana, ao mesmo tempo nós estamos assentados com Cristo, na eternidade. Né? É difícil pensar sobre essas coisas, mas é uma verdade bíblica, portanto é uma verdade infalível. Veja o que o texto diz que nós lemos, que o presbítero Paulo Afonso deu para nós, que ele nos deu vida juntamente com Cristo. Aí eu pergunto para você, qual é a qualidade da vida que Cristo tem hoje? É uma vida que perece ou é uma vida revestida de imortalidade? O segundo aspecto, não? E aí veja que o apóstolo diz que essa característica da vida eterna de Cristo já nos foi dada. Está aqui no versículo. Jesus falou isso 2 vezes nos evangelhos: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Nós já temos a semente da vida eterna em nós, embora vamos morrer fisicamente. E estamos morrendo, todo dia a gente morre um pouco. As nossas células vão envelhecendo, a gente vai caminhando para a morte, e é uma coisa que nós temos por certo. Mas está plantada em nós a vida que Cristo possui na eternidade, já agora. Não perca de vista a resposta do catecismo, que são comunicadas já nesta vida, aqui e agora. Ele diz que nos deu vida juntamente com Cristo. Aí ele diz: pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou. Nos o que, gente? Ressuscitou no passado. Às vezes a Bíblia diz nos ressuscitará, e é verdade. Às vezes a Bíblia trata do assunto da ressurreição assim, como se já aconteceu. Às vezes ressuscitará, às vezes ele aponta para o futuro. E às vezes diz, nos ressuscitou, uma coisa que já aconteceu. Que quando nós recebemos a vida de Cristo, nós também, de alguma maneira, já ressuscitamos juntamente com Ele. Em Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Né? Então nós vemos esse aspecto também do texto que nós lemos. E não somente nos deu vida e nos ressuscitou, mas nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Tá? Essa é a posição da igreja diante de Deus. Nós estamos já agora assentados com Cristo nos lugares celestiais. Também no passado, né? Nos fez uma coisa que Deus já realizou. Por quê? Porque na mente de Deus todas as coisas já aconteceram. Na mente de Deus, o futuro é como o passado para nós. Quando a gente lembra, 1 hora atrás, quando a gente estava se preparando para vir, já é passado. É inalterável, já aconteceu, sim ou não? Tem como a gente voltar para refazer alguma coisa que a gente fez meia hora atrás? Não, a gente não tem condição de refazer 10 segundos atrás. Para Deus o futuro é da mesma maneira. É que na nossa incapacidade a gente geralmente acha que alguma coisa pode acontecer acidentalmente no futuro. Mas para Deus não. Para Deus o futuro é imutável como o passado é para nós. Então essas coisas em Deus já se cumpriram. A vida de Deus já foi dada à igreja. A ressurreição já foi dada à igreja. O assentar com Cristo nas regiões celestiais já foi dado à igreja. Coisas que já aconteceram. Isso é maravilhoso, né? Então essas são as primícias da glória que o catecismo aponta. As primícias da glória com Cristo. Agora, por que são transmitidas aos crentes? O catecismo diz, vamos continuar? Visto serem o quê? Membros dele, a cabeça, estando os membros nele. Exatamente por isso. Porque todo mundo que crê em Cristo verdadeiramente é membro do seu corpo. É membro do seu corpo.
Por isso que tudo que Cristo recebe do Pai automaticamente é transmitido para os membros do seu corpo, que é a igreja. Não tem como abençoar a cabeça sem que o corpo participe dessa bênção. Não tem como Cristo herdar do Pai todas as coisas sem que a igreja, os membros do seu corpo, recebam automaticamente a mesma bênção que repousa sobre Cristo. Embora ainda para nós, nesse tempo, nos pareça que não. Então, essas são as primícias da glória que nos são transmitidas pelo simples fato de nós sermos membros do corpo de Cristo. Nós, eu digo, a igreja invisível. Toda a igreja invisível, não importa aonde eles estejam, não importa o país, não importa o continente, não importa se eles congregam escondidos, né, como em alguns lugares da China. Tem igreja pública na China, sim, mas elas são regidas a duras penas pelo Estado. E os que querem ser mais livres em Cristo precisam congregar escondido. Na Nigéria, por favor, meu presbítero, por favor. Ó. Impressionante. Poste lá no grupo para a gente ver. Acha o link e posta lá para a gente ver. É complicado falar sobre essas coisas, né? Agora, embora essa dificuldade de ter que pagar tributo para servir a Jesus, já receberam no próprio Jesus a plenitude da bênção de Deus. Vamos lembrar que Paulo estava preso quando escreveu isso aqui, né? Agora, nós, por bondade de Deus, por graça de Deus, a gente desfruta de certa liberdade, pelo menos ainda aqui no Brasil. Pelo menos ainda, né? Mas nós não sabemos se pode ser que o povo do Brasil nunca enfrente uma perseguição severa, como em alguns países da Europa, na janela das 40, pode sim. Não é obrigado, né? Tem cristãos que acham que é obrigado para servir a Cristo direitinho, o cabra viver sangrando para poder, não é sobre a igreja, é sobre Cristo, é sobre o Evangelho. Agora, como Deus aprouver provar o seu povo, cabe somente a Ele, né? Graças a Deus que a gente é Paulo Afonsino. Graças a Deus que a gente é daqui, da Bahia, daqui, ninguém perturba tanto a gente. No máximo, um colega de trabalho vai nos encher porque a gente é cristão, né? Né, Estácio? Citei seu nome, então eu vou precisar que você, Felipe, depois corte, que saiu sem querer aqui. Vai que alguém veja, né? E aí, olha, Estácio lá, né? Vamos lá. Mas não é nosso assunto, deixa para lá. Então a gente precisa entender que o que foi dado pelo Pai a Cristo é transmitido para a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. E esse assunto é tão sério, é tão pesado, que quando Paulo, falando sobre a Santa Ceia para a igreja em Corinto, no capítulo 11, ele diz: vocês participam da mesa do Senhor indignamente, porque vocês não conseguem discernir o corpo do Senhor. O corpo é representado no pão, mas o assunto lá de Paulo é mais abrangente, porque ele começa dizendo: alguns irmãos pobres, porque na Santa Ceia os irmãos traziam uma porção das refeições, parecido com o que a gente faz ali todo final de culto de quinta, tá? E aí os irmãos que tinham melhor condição financeira traziam mais, quem podia menos trazia menos, quem não podia nada não trazia nada. E a ideia é que todos tivessem um momento de comunhão, todos em comum, e participassem. E aí Paulo começa a corrigir os irmãos dizendo: quem tem fome come em casa, porque a ideia de trazer para a igreja não é você sair daqui farto, é dividir com os irmãos. Essa é a ideia. E aí ele diz: por isso que quem tem fome come em casa, porque está bagunçado aí, um come demais, sai embriagado e o outro sai com fome. E aí vocês por isso não estão discernindo o corpo do Senhor.
Vocês estão desconsiderando que os membros mais pobres são tão membros do corpo de Cristo como os irmãos que são mais abençoados financeiramente. E aí Paulo é tão severo que ele diz: por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Dormir ali é um eufemismo para a morte. E aí você percebe que Deus é capaz até de encerrar a vida física de alguém que esteja de alguma maneira contribuindo para a divisão do corpo, que são os membros do corpo de Cristo. Então esse assunto sobre Cristo ser o cabeça da igreja é muito mais abrangente, muito mais profundo, muito mais sério do que às vezes a gente imagina. Então tudo que o Cristo recebeu de Deus, do Pai, é transmitido para os seus membros. Então, por isso que nós já temos a vida de Cristo, nós já temos a ressurreição de Cristo e nós já estamos assentados com Ele nos lugares celestiais. É difícil pensar sobre isso, eu reconheço. É difícil, porque num momento a gente exulta diante de Deus. Como é maravilhoso saber pela fé que eu já estou nas regiões celestiais em Cristo. Aí a gente sai daqui, problema. É difícil esses choques entre a bênção da vida eterna e as situações da vida física e transitória. É como se diz, o já e o ainda não. O já e o ainda não. O senhor comentou aí baixinho? Já e ainda não. Certo? Vamos continuar. Outro ponto que a gente precisa pensar um pouquinho aqui na resposta é o significado quando o catecismo diz: estando nele tem parte naquela glória que Cristo possui na sua plenitude. O que seria exatamente essa frase, tem parte daquela glória? Não significa que os crentes têm isso porque aprendem sobre ela, como uma matéria. Tipo assim, alguém entendeu melhor o Evangelho, então ele tem mais bênção, dessa bênção de Cristo que é transmitida para a igreja, mais do que outros que não entenderam. Não, não é isso. Não é sobre uma matéria que alguns entendem mais e que alguns entendem menos. Não é sobre isso, não. É sobre um direito que os membros do corpo de Cristo têm e terão de participarem do que Cristo agora já desfruta no céu. É um direito. É um direito. Você lembra do texto Vamos ler. Abre comigo aí o Evangelho segundo escreveu João. O Evangelho, 4º livro do Novo Testamento. Capítulo 1. E alguém leia para a gente o versículo 12, por gentileza. Muito obrigado, minha irmã. Tem outra tradução que para poder está direito também, porque tem o mesmo sentido. Deu-lhes o poder, ou deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. Então, em Cristo, nós recebemos o direito de Cristo, que é uma herança. Lembrando, é um direito, sim, mérito nosso, absolutamente não. Nenhum milímetro. Nenhum. Mas Deus soberanamente decidiu nos abençoar em Cristo. É uma verdade. Não há mérito nenhum em nós, não há nada que nós fazemos ou possamos vir a fazer para nos tornar merecedores desse direito de sermos filhos. Absolutamente não. Mas Deus, por sua bondade, em Cristo, transmitiu essa bênção da filiação a nós. Nós somos os filhos de Deus adotados. Adotados no sentido étnico da palavra. Porque a primeira nação chamada filho de Deus foram os israelitas. Então,
Nós percebemos, nesse próprio texto, no versículo anterior, diz que Cristo veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Falando da nação judaica. Os seus não receberam, mas todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos os filhos de Deus, serem feitos os seus filhos. Então, esse ponto aqui, ter parte naquela glória, na plenitude lhes pertence, aqui, a plenitude que Cristo já tem, não é sobre uma matéria que se aprende, que você precise fazer um curso de pós em teologia sistemática, para que à medida que sua mente expanda, você desfrute mais da plenitude da bênção de Deus ao Cristo que é transmitido para você. Não, não é. É o fato de você ser filho de Deus que faz com que você tenha o poder de receber essa bênção que já repousa sobre Cristo. Vamos caminhando. Outra coisa que a gente precisa pensar aqui é que, embora nós já tenhamos a plenitude da bênção de Deus, a plenitude da bênção de Deus já está sobre nós, por que a gente não pode desfrutar plenamente da glória de Cristo aqui e agora? Nós já temos, sim ou não? Temos. Mas nós já podemos desfrutar plenamente? Não, não podemos. Por três coisas que nós não podemos, por três fatos. Primeiro, por causa da presença da natureza pecaminosa, é o primeiro aspecto, que nos impossibilita de desfrutarmos plenamente da glória de Cristo aqui e agora. É a presença da nossa natureza pecaminosa. A gente, quando percebe, eu sei que isso acontece com você, me ajude aí, porque eu não acho que isso só acontece comigo não, gente. Quando a gente percebe, a nossa mente já montou uma história pecaminosa. Quando a gente percebe, a gente diz, meu Deus, de onde surgiu esse negócio? Nossa natureza. Quando a gente percebe, a nossa mente já maldou alguém. Quando a gente percebe, a nossa natureza caída já fez a gente olhar para outra pessoa com um certo preconceito. Deus tenha misericórdia de nós. Sai daqui, né? Essas coisas surgem. E vamos falar a verdade. E a sensação que a gente tem é que quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais essas coisas ficam claras em nós, né? É como Isaías no capítulo 6, ele tem uma visão de Deus. Eu nem imagino a cena. Ele vê Deus assentado num trono que ele descreve como alto e sublime. Então imagine a altura que ele enxergou o trono de Deus. Eu nem consigo conceber na minha incapacidade. Ele diz, assentado sobre um alto e sublime trono. Os serafins voavam acima dele. E eles tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 os pés, com 2 voavam e clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Quando ele vê a santidade de Deus, quando ele vê a glória de Deus do lado de dentro do céu, aí ele declara, ai de mim que vou perecendo. E você percebe que à medida em que a gente se aproxima de Cristo, porque novo convertido é uma bênção, né? A gente que já foi novo convertido, a gente pensa, dá uma vontade alucinante de orar, de ler a Bíblia, de virar a madrugada lendo, estudando a Bíblia, pregando. A gente prega até para um mototáxi que levou a gente na feira, a gente queria pregar para ele. Como seria bom a gente voltar, né, a ter aquelas emoções. Só que geralmente o novo convertido alimenta um certo engano, que à medida em que a gente se dedica mais a Deus, alguns pecados vão sumir de nós. E vai passando o tempo, a gente percebe que aquela desgraça que há em nós não sai. E a gente diz, eu pensei que com 5 anos de crente eu ia conseguir e está lá. 10 anos de crente, está lá. Daqui 35 anos de crente, a gente vai perceber que vai continuar em nós. Aí a gente percebe que existem 2 extremos nas pregações que a gente vê por aí. Um dos extremos é a graça barata, onde a gente é pecador mesmo, pode chafurdar aí no inferno. E aí tu pode fazer o que quiser, que nada vai alterar o que Deus já fez. Aí
camarada começa a viver como um ímpio. E ímpio é ímpio. Ímpio é ímpio. Não, eu sou crente, mas vivo como um ímpio. Não, ímpio é ímpio. Não dá. A balança não equipara. E existe o outro extremo, que é uma cobrança de santidade inalcançável. Você já ouviu pregação por aí na internet, né? Eles elevam tanto o padrão que a gente sabe direitinho que nem o pregador consegue. A gente não sabe por que ele está fazendo aquela cobrança. Porque se Jesus viesse hoje, o que seria de você? Uma vez perguntaram a John Wesley: se Jesus viesse amanhã, o que você ia fazer hoje? Ele sabe a mesma coisa que eu faço todo dia. Como que alguém que entendeu que depende do poder de Deus para sustentar os salvos e não daquilo que a gente faz. Então, por que a gente não pode, nessa vida física, no aqui e agora, desfrutar plenamente da glória de Cristo? Primeiro aspecto, por causa da natureza pecaminosa. Segundo, por causa da mortalidade e fraqueza do corpo físico. Nós não podemos. Como é que a gente vai viver eternamente se todo dia a gente acorda mais velho? Né? Eu estava em algum lugar que eu não lembro. Foi no mercado, eu encontrei uma amiga lá, estava com minha esposa, encontrei um amigo, o filho dela. E aí o menino disse: o senhor está cheio de cabelo branco. Pois é. A gente vai envelhecendo, os cabelos vão ficando branquinhos, as rugas vão aparecendo. Todo dia a gente se vê no espelho e acha que nada mudou. Veja uma foto sua de 10 anos atrás. Né? A gente vai caminhando para a morte, nosso corpo está limitado a essas fraquezas, por causa da mortalidade que habita em nós. Mortalidade. E o terceiro aspecto, porque nós não podemos desfrutar da glória de Cristo plenamente nessa vida, não é somente por causa do nosso pecado, não é somente por causa da fraqueza do nosso corpo mortal, mas também pela presença do pecado e do sofrimento no nosso entorno. Não somente em nós, mas ao redor de nós. Ao redor de nós existe pecado também. Existe sofrimento também. E a gente está cercado por essas coisas, das quais é impossível que a gente viva agora a plenitude da glória de Cristo. Embora já esteja em nós, nós não podemos ainda viver plenamente. Agora, desses três fatos, recapitulando: a presença pecaminosa, a mortalidade do corpo e a presença do pecado no nosso entorno. Quando é que esses três fatos serão anulados? Quando é que eles deixarão de existir? Quando é que eles não serão mais um problema para nós? O primeiro aspecto, que é a presença da natureza pecaminosa, ela vai ter fim na morte do cristão. Quando a gente morrer, nós não vamos mais ter problemas com a nossa natureza pecaminosa, porque elas habitam na nossa carne, no nosso corpo físico, certo? E de alguma maneira elas afetam nossa alma, nosso espírito. Então, quando a gente morrer, aí a gente percebe. Eu estava lendo com minha esposa ontem aquele texto de Filipenses 1, que Paulo diz que o viver é Cristo e o morrer é lucro. E aí ele diz: eu tenho muita vontade de ficar vivo por causa de vocês, meus irmãos, embora partir para Cristo seja muito melhor. Aí a gente percebe aqui que o encerramento da vida física é o encerramento dessa natureza pecaminosa. O segundo aspecto que nos impede de gozar da plenitude da glória de Cristo aqui é a mortalidade e fraqueza do corpo físico. Quando é que essas coisas também não serão um problema para nós? Na ressurreição. Porque quando nós morremos fisicamente, o corpo físico fica na sepultura e a nossa outra parte vai para Deus. Aquilo que para o lugar que Jesus chamou de o seio de Abraão na parábola. É para ali que os bem-aventurados vão, mas o corpo não está com ele. Há uma separação. Na ressurreição, o que é que acontece? Aquela alma volta para aquele corpo e o corpo é transformado e não está mais sujeito à mortalidade. Aí os cabelos da gente vai parar de ficar branco. Ou vão ficar branco a eternidade toda, né? Não sei como vai ser. Mas esse corpo seu aí, você vai tê-lo por toda a eternidade.
talvez eu não seja tão baixinho assim na eternidade. Talvez eu seja mais alto, né? Ou não, não sabemos. Também não me importo. A gente fala assim, né? Será que todos vocês vão ficar do meu tamanho? Ou a gente vai ficar do tamanho do presbítero Pedro, né? Brincadeiras à parte, essas limitações da mortalidade nós não o teremos mais na ocasião da ressurreição, onde o nosso corpo será transformado. E a gente percebe que tem uma espécie de fases, né? Morreu fisicamente seio de Abraão. Na vinda de Cristo, a glorificação do corpo. Aí Paulo diz que os mortos ressuscitarão primeiro e todos seremos transformados. Aí o nosso corpo será glorificado. E na eternidade, existem textos que dizem que a gente vai banquetear. Vai comer, não sei que tipo de comida, mas o texto bíblico fala, não é isso, Tassi gostou, né? Então, a gente tem algumas coisas lá que a gente não consegue entender, mas elas terão o que nos parece é que elas aparentemente, veja, eu quero dar ênfase nisso, porque nós não sabemos o futuro, nós não sabemos como será a eternidade, mas aparentemente algumas coisas lá se parecerão com algumas coisas que a gente já faz aqui, né? Como sentar à mesa, como banquetear, como esse tipo de coisa, né? E eu não sei se é metáfora, não sei até que ponto isso é metafórico, não sei se é literal, mas há uma profecia em Isaías que diz que a criança de peito vai pôr a mão na toca da víbora e não vai lhe acontecer nada. Então, o que nos parece é que os animais também serão restaurados como eram antes da queda do primeiro casal. Se não havia morte, então não tinha bicho matando bicho. Então, parece que os animais selvagens não tinham essa ferocidade que tem. O que parece é que na eternidade, que essas coisas acontecerão. Nós não sabemos, tá? Mas o que nos impede de desfrutarmos da plenitude da glória de Cristo aqui também, no segundo aspecto, é a fraqueza, a mortalidade do nosso corpo, que vai ser resolvida na ressurreição. Terceiro lugar é a presença do pecado do nosso entorno. Isso aí vai ser resolvido no dia do juízo final e no fim do mundo, certo? Deixa eu ver meu horário aqui, porque aquele relógio ali às vezes atrasa. Vamos lá. Agora, caminhando um pouquinho mais, você vai perceber que na resposta do catecismo, ele fala que existe uma garantia, existe um penhor, para que essas coisas, para que isso de alguma maneira nos conscientize de que essas coisas já aconteceram. Veja, ali após o número 1, você vai perceber que tem uma frase assim: e como penhor dela quem? Da plenitude, certo? Que é de Cristo, mas foi transmitida à igreja. E como penhor, como garantia dessa plenitude, eles sentem 3 coisas. Sentem. O que é que o catecismo quer dizer com isso? Existem no nosso coração algumas amostras daquilo que Deus fez, da bênção de Deus sobre o Cristo que transmitiu-se a nós. Em primeiro lugar, sentem o amor de Deus. O fato de nós sentirmos que somos amados por Deus é um penhor, é uma garantia de que Deus nos deu a plenitude de Cristo. Eu queria que você lesse aí, por gentileza, no catecismo tem, Romanos 5,5, por favor. Que coisa linda, né? Coisa maravilhosa. Deus nos derramou o seu amor. E a ideia de derramar aqui é que foi uma medida grande, uma porção generosa. É o Espírito Santo. Leia para a gente, por favor, alguém, 2 Coríntios 1:22. Também está aí no catecismo, logo após. É a terceira referência. Então veja como essas coisas são paralelas. O amor de Deus que está derramado em nós é um dos aspectos desse penhor. O segundo, que é bem paralelo,
Também está na resposta que eles sentem, você vai perceber aí a alegria do Espírito Santo, e aí você percebe que quando Ele nos deu o seu Espírito, Ele derramou o seu amor em nós. É uma garantia de que essas coisas de fato aconteceram. É um penhor. Deus nos deu o Espírito como garantia de que o que Ele fez é verdade. Agora, como nós sabemos que temos o Espírito? Porque Ele mesmo testifica que nós somos a sua habitação. O apóstolo Paulo diz que o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, num primeiro ponto, como penhor, ou como aspecto desse penhor, os crentes, a igreja invisível, sentem o amor de Deus. Segundo, a paz da consciência. E eu queria que você lesse para a gente aí, por favor, Romanos 5, 1 e 2. Esse versículo dá para fazer uns 400 sermão com ele, de tão rico, de tão profundo. Veja, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Esse paz aqui não é a ausência de problema, pelo amor de Deus. Paz aqui não é a ausência de problema. Paz é o sentimento de bem-estar, na certeza de que tem aquele que sabe que foi perdoado. A ideia aqui é de uma reconciliação. Nós éramos inimigos, agora nós fomos reconciliados por meio de Cristo e agora nós sentimos a paz de Deus no nosso coração. Isso é maravilhoso, saber que nós fomos perdoados. E graças a Deus ainda mais que não dependeu de nós, porque se dependesse de nós, hoje mesmo a gente quebraria esse negócio. Graças a Deus que não depende. Então, nós sentimos como aspecto do penhor o amor de Deus, nós também sentimos paz de consciência, nós sentimos a alegria do Espírito Santo. Eu queria que você lesse o próximo texto, que é Romanos 14, 17, para a gente pensar um pouquinho sobre isso aqui. Não é esse não, digo. É o Romanos 14, 17. 14, 17. Alegria no Espírito Santo. É outra coisa que a gente sente. E a gente consegue. Eu sei que você consegue não ter alegria em algumas coisas dessa vida e ao mesmo tempo ter a alegria de Cristo no seu coração. Você não sabe que é possível? Então não precisa explicar muito. Que a gente sente. Que é outro aspecto do penhor de Deus em nosso coração. Em último lugar, aqui nesse ponto, nós sentimos também a esperança da glória. A esperança é a antecipação de um bem futuro. Esperança da glória. É outro aspecto do penhor, da garantia, da bênção de Deus que repousa sobre nós. Agora, a gente precisa encerrar aqui essa parte para a gente falar aqui um terceiro ponto na resposta, recapitulando. O primeiro aspecto é a plenitude da glória de Cristo que é transmitido para a igreja. Um segundo aspecto é como nós sentimos como uma garantia de que essas coisas foram feitas. Nós acabamos de falar. Recapitulando, isso é sentido quando nós percebemos o amor de Deus, quando nós temos paz de consciência, quando nós temos a alegria do Espírito Santo e que nós temos a esperança da glória, que é uma amostra antecipada de um bem futuro. E aí é por isso que Jesus curava e cura. Jesus não curou interessado de que a gente entendesse que todo mundo ia ser curado. A ideia não é essa. Tem gente que ainda diz hoje, né? Mas por que
que Jesus escolhe uns para curar e outros não, porque crente que morre de doença. A gente lê o texto, por exemplo, da pessoa, do homem que foi curado na beira do tanque, mas tinha uma multidão ali esperando por milagre. E aí o registro bíblico diz que Jesus curou uma pessoa e as outras não curou. E a gente pode sim desfrutar de milagres de saúde já nessa vida física, mas Deus vai nos curar sempre? Não. Então por que Cristo curou, se o interesse não era exatamente que todo crente tenha saúde? Era dar pequenas amostras dos bens futuros, para dizer: eu te curei aqui, mas é só uma amostra do que acontecerá lá. É por isso que Jesus ressuscita Lázaro e Lázaro morre de novo. A ideia não é que ele desfrutasse de uma vida física eternamente. A ideia era dizer que Jesus tem poder sobre a vida e sobre a morte, porque ele mesmo é Senhor da vida. E aí os cegos que ele curou, que os leprosos que ele purificou, a ideia era essa. Era apontar para uma mensagem maior, porque não eram os sinais em si. Porque os milagres de Cristo eram um sinal. Quem dirige está passando numa rodovia e aí tem lá uma placa de 80. Aí você diz: eu tenho que andar aqui em 80 km. Tem um radarzinho ali que vai te multar se tu passar daquilo ali. Porque a placa é uma sinalização para dizer: aqui você precisa andar desse jeito. Aí você vai andando lá na frente, tem a plaquinha, tem um boizinho desenhado, está dizendo que tem trânsito de animais ali, precisa... Os sinais que Cristo fez eram como essas placas. Elas apontavam para outras coisas. Porque não era um milagre em si. Porque se fosse, Lázaro nunca mais teria morrido. A ideia de Cristo era dizer: está aqui uma pequena amostra do que espera aqueles que creem no meu nome, aqueles que confiam em mim. Uma amostra. Agora, se nós que cremos em Cristo temos antecipadamente uma amostra do futuro, o catecismo também tem interesse de nos dizer, conforme a palavra de Deus, que os ímpios também têm uma amostra antecipada do futuro. Se nós temos uma amostra antecipada da bênção de Deus, os descrentes, os ímpios, aqueles que rejeitam o Evangelho de Cristo já nessa vida podem sentir antecipadamente o que sofrerão no futuro. Olha como o texto diz, o último parágrafo: do mesmo modo, ou seja, da mesma maneira como os crentes sentem, do mesmo modo o sentimento da ira vingadora de Deus, o terror da consciência, porque se era uma bênção na consciência dos que creem, às vezes há terror na consciência dos que não creem, e uma terrível expectação do juízo são, para quem? Para os ímpios, o princípio dos tormentos que eles hão de sofrer depois da morte. Deus antecipa à igreja algumas amostras dos bens futuros, e para alguns ímpios ele antecipa um pequeno vislumbre do que sofrerão, alguns mais e outros menos. Vamos ler na Bíblia? Aí no catecismo tem alguns textos que nos ajudam a elucidar essa ideia. Alguém leia para a gente, por favor, aí Gênesis 4:13. Aqui uma antecipação do que receberia no futuro. Tá? Caim foi salvo? Não, não foi. O apóstolo João diz isso. Ele usa Caim como um exemplo de alguém que era perdido. Então veja que essa lamentação não era um arrependimento, era uma antecipação do que aconteceria com ele no futuro. Vamos a um segundo texto. Alguém leia para a gente, por favor, aí Mateus 27:4. Que episódio é esse? Quando Judas sente remorso de ter vendido Jesus, né? E a gente percebe que ele está com tanto remorso que ele nem quer mais as moedas. Ele joga as moedas no chão e diz: não quero.
mas não foi um arrependimento sincero. Qual é a diferença? Não sei exatamente. Eu só sei que Deus, que sonda os nossos sentidos, é o nosso justo juiz. Então o que importa para mim não é saber quem se arrependeu ou quem está só com remorso. O que importa para mim é eu me arrepender. O que importa para você não é tentar saber se o outro se arrependeu de verdade ou se ele tem remorso. O que importa para você é você se arrepender. Como Jonathan Edwards dizia, leia a Bíblia contra si mesmo. A gente lê às vezes a Bíblia pensando em todo mundo, menos em nós. E Tiago diz que a palavra de Deus é como um espelho. É onde a gente precisa ver o nosso reflexo, para a gente se medir a partir dela. E a nossa natureza é tão complicada que o salmista Davi pede a Deus perdão pelos pecados que ele sabia que tinha cometido, mesmo que ele não percebeu a hora que cometeu. Ele diz: expurga-me dos pecados que me são ocultos, que eu sei que tenho, embora estejam de alguma maneira ocultos para mim. Essa é a nossa natureza. Às vezes a gente quer ser dono do céu, né, gente? Aquele ali não vai, aquela outra ali, ó, padrão. E quem disse? Quem é que pode dizer essas coisas? A gente sabe de cada um de si próprio. E aí Judas se perdeu, porque Jesus que disse: ninguém se perdeu, senão o filho da perdição. Então a gente pode dizer sim que foi para o inferno. Tem até debate aí para saber se Judas foi salvo ou não. Jesus já disse que é filho do inferno, gente. Ninguém se perdeu, senão o filho da perdição. Aí o pessoal fica querendo achar pelo em casca de ovo. Vamos ler outro texto, Hebreus 10, 27. Por gentileza, alguém. Que texto, hein, gente? Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Adversários de Deus, inimigos de Deus. Você tem uma ideia de como é pesada essa expressão? Alguém que é adverso a Deus. E a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. E alguém tentar resistir a Deus, eu gosto de uma explicação de Paul Washer. Ele diz que é a mesma coisa de um homem ir para frente de uma comporta, de uma hidroelétrica, e esperar a comporta levantar achando que vai conseguir ficar de pé diante da enxurrada que vem. É alguém que olha para Deus achando que resiste a Deus. Você tem ideia? Alguém que é adversário de Deus, alguém que é inimigo de Deus, alguém que blasfema dizendo: não, se eu for para o inferno a gente vai fazer uma festa lá. Você já ouviu alguém falar isso? Olha o que vamos ler mais uma vez o texto. Certa expectação horrível de juízo, fogo vingador prestes a consumir os adversários. Isso é muito sério, gente. Isso dá um temor no coração da gente, e a gente precisa ter. Nós precisamos temer a Deus. O apóstolo Pedro diz: portanto, se vocês são filhos de Deus, então se comportem como filhos, andando em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Se nós, como cristãos, recebemos amostras antecipadamente dos bens futuros, os ímpios também sentem na sua consciência a dor do seu próprio pecado, porque sobre eles repousa a justa ira de Deus. Por favor, minha irmã. Que texto, hein? Porque assim, tem dois extremos em relação ao diabo. Tem igreja que subestima, tem igreja que superestima. O diabo não pode ser nem subestimado, nem superestimado. Nós não podemos olhar para o diabo como um ser insignificante, quando em Apocalipse 12... a descrição é de um dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres. Então a gente não pode tentar diminuir, né?
Em Judas diz que o arcanjo Miguel não teve por ousadia amaldiçoar o diabo, mas apenas dizendo: o Senhor te repreenda. E o contexto ali era o vitupério às autoridades, tá? E ele usa isso como exemplo. Nós não podemos subestimá-lo. 7 cabeças pensa muito mais do que a face da terra toda junta. É muita capacidade racional. Se não for essa expressão, eu estou usando agora. É muita capacidade de pensar que Satanás tem. Alguém que veio de dentro do céu, tu imagina. Alguém que persuadiu a 1/3 dos anjos. Imagine a gente aqui. E aí a única coisa que bloqueia os ardis do diabo em nós é o Espírito de Deus em nós. Porque João diz que Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E se nós não fôssemos eleitos de Deus, se nós não fôssemos escolhidos de Deus, nós não conseguiríamos nunca resistir ao diabo. E aí a gente percebe que a igreja consegue repreender o diabo, com todo esse aspecto de autoridade que a Bíblia diz que ele tem. Jesus deu poder aos seus apóstolos e diz: vão, preguem o evangelho, limpem os leprosos, ressuscitem os mortos, curem os enfermos, de graça vocês estão recebendo, então dê de graça. Eles vão, quando eles voltam, Jesus declara: eu via Satanás caindo como um raio, à medida em que os apóstolos no poder de Deus pregavam. E eles exultantes dizem a Jesus: mestre, em teu nome os demônios se sujeitam a nós. Aí Jesus disse: mas não se alegre por isso não, antes se alegre porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. E aí o diabo pode ser repreendido, e é repreendido pela igreja. Mas aí quem repreende Deus? Conforme o texto que Fernanda leu para nós. Quem olha para o Todo-Poderoso e frustra aquilo que ele tem interesse de fazer? Quem é que é adverso a Deus a ponto de dizer: eu não sou obrigado a fazer o que você me diz? Se o Criador tem direito sobre a criação de dizer como a criação deve se comportar. Se os crentes sentem antecipadamente um vislumbre da glória futura, os ímpios também sentem o ardor, a expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Eu quero encerrar lendo o último texto aqui, Marcos 9:48. Alguém leia para a gente aí, por favor, para a gente encerrar. Onde não lhes morre o verme e nem o fogo se apaga. Olhe, tem muita gente tentando diminuir o peso daquilo que Jesus pôs. Tem gente achando que o diabo vai para o inferno como um agente de punição do inferno. Aquele negócio cômico, né? O diabo no inferno lá perfurando o povo com um tridente. E aí Jesus diz que o inferno foi criado para Satanás e seus anjos. E aí o homem vai para ele. Imagina a teimosia do ser humano. Eu lembro agora de uma fala de Paul Washer. Ele diz: imagine Deus operando a criação. Tem um texto de Jó, irmãos, que Deus olha para o mar, para as águas, e diz assim: no dia da criação, venham, e as águas vieram. Aí ele diz: basta, e elas pararam, e assim ele formou a orla das praias. Você tem ideia do que é isso? Você tem ideia do estampido de um trovão ensurdecedor? E em Jó diz que Deus chama os raios pelos nomes e eles se apresentam diante do trono e dizem a Deus: eis-me aqui. Imagine só. Imagina a gente falar de Deus, onde a Bíblia diz em Jó também que Deus pesa todos os montes da terra com a palma da sua mão e mede os céus a palmos. Veja só o tamanho de Deus. E aí Deus vai criando e diz: aconteça e acontece, aconteça e acontece, faça e faz. Aí ele diz ao homem: venha, aí o homem diz: não. Imagine. E aí Jesus diz o seguinte: vocês vão pregar o evangelho?
E alguns de vocês vão ser assassinados. Mas não tenha medo não. Não tenha medo do homem que pode ferir o corpo, mas nada pode desfazer a alma. Temam antes aquele que tem poder para destruir tanto o corpo como a alma no inferno, aonde o bicho nunca morre e o fogo nunca apaga. Dá um gelo no coração, né? Deus seja louvado, porque é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Esse temor que a gente sente, esse peso de que a ira de Deus é uma coisa seríssima, é o que Deus espera que a gente carregue no nosso coração. Amém? Vamos encerrar, vamos orar. Que eu gosto de falar, se deixar eu ir até meia-noite. Ele quer se enganar. Ele fica alimentando um engano ali na mente dele, né? Rasga o papel, não tem mais... Como se fosse equiparado, né, os dois poderes. Eu já vi um videozinho assim, uma animação do diabo pegando uma queda de braço com Jesus para salvar alguém. Barbaridade, né? Calvino dizia que o diabo é o cachorro de Deus. Calvino ou Lutero? Me fugiu agora. O diabo é o cachorro de Deus. Que o diabo é uma ferramenta para os propósitos eternos de Deus e nós não conhecemos Deus. Eu lembro de uma fala de C.S. Lewis, que ele diz o seguinte: ele diz, o contrário de luz é trevas, o contrário de quente é frio, e o contrário do diabo é o arcanjo Miguel, e não Deus. Deus está acima dessa comparação. Alguém quer fazer mais algum comentário? Tem certeza? Vamos encerrar então, gente? Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, nós te louvamos. Nós bendizemos o seu nome por esse tempo precioso, pensando na sua palavra, Senhor. Nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor nos deu uma amostra dos bens futuros e nós temos esperança no porvir. Nós temos já antecipadamente uma alegria do futuro que foi projetado para que nós desfrutássemos dele. Apesar de nós, Senhor, apesar de nós. Nós te louvamos porque nós temos a vida de Cristo, nós temos a ressurreição de Cristo e nós estamos com o Senhor assentado nas regiões celestiais. Bendito seja o Senhor porque nos fez todas essas coisas, embora ainda nós não podemos desfrutar de toda a plenitude da glória de Cristo nessa vida, devido às nossas fraquezas, devido ao pecado que habita em nós, devido à nossa mortalidade, devido a esse mundo, a esse sistema pecaminoso que nos rodeia e que nos aflige. Senhor, nós oramos pedindo que o Senhor possa continuar fortalecendo a nossa fé no seu Filho, sustentando o nosso coração e firmando os nossos passos, para que nós caminhemos na sua presença, na sua bondade, Senhor. Nos ajude a temermos a sua palavra, a temermos o Senhor, a temermos o seu nome. Nos ajude para louvor da sua glória, nos despeça na sua preciosa paz, é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.